Pessoal, e como é que a gente começa esse mês de maio? Saudando Maria. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Óbvio que eu, devota a Nossa Senhora, não ia começar esse mês de maio sem um vídeo a respeito de Nossa Senhora, né? E antes de mais nada, eu quero dar meus parabéns a todos nós que somos trabalhadores, somos operários, remunerados ou não, né? Mas todos nós cristãos temos uma vocação em comum, que é trabalhar na nossa vida em favor da salvação dos homens, ou da melhoria do mundo. Então são dois conceitos que estão interligados, né? A gente não trabalha só pelo dinheiro, a gente trabalha para a salvação das pessoas, para a melhoria da vida das pessoas, essa é a vocação do cristão. Então, para todas as pessoas que com suas profissões, suas ocupações diárias se dedicam a melhorar a vida de outras pessoas com honestidade, com empenho, né, com responsabilidade, meus parabéns por esse Dia do Trabalhador, Dia de São José Operário, que também é um exemplo de homem, né, um exemplo de ser humano justo, um exemplo de homem que acatou, acolheu, assim como a mãe de Deus, Nossa Senhora, acatou a palavra, né? A palavra de Deus no coração. São exemplos de obediência muito fortes. E eu quero também aqui compartilhar com vocês o meu exemplo. Eu sou uma menina que, não sei se no vídeo da apresentação do canal eu cheguei a falar, mas desde os meus 9 anos eu tenho uma ligação muito forte com Nossa Senhora. E essa ligação veio do bullying que eu sofria na escola. Então eu era muito alta, dentuça demais, e toda criança muito diferente passa por isso, né? Eu acho que isso sempre traz alguma marca pra gente, na nossa personalidade. Tudo que a gente vive traz, né? Eu não sofri mais ou menos que ninguém, cada um tem sua cota de sofrimento na sua idade, em determinada idade, que vão marcando a gente, né? Vão fazendo a gente ser o que é. Mas fato é que minha mãe rezava muito terço. E uma vez ela disse assim: minha filha, vamos oferecer isso no terço para você. A gente morava lá na Praia Vermelha, no edifício, naquele prédio militar. Meu pai fazia ECM, né? Eu sou filho de militar, como eu já disse aí no vídeo de apresentação. E eu comecei a rezar o terço e nesse dia que eu rezei o terço com ela, em oferecimento a esse problema que eu passava lá na sala de aula, eu entrei segurando o terço na mão e ninguém nunca mais falou nada. E bem nessa época, uma vez de manhã eu acordei e vi a imagem de Nossa Senhora na parede, acordei minha irmã para ela ver e ela não viu. Então eu vi exatamente a imagem dela e minha irmã não viu. Então assim, eu tenho uma história já desde a minha infância, isso foi se prolongando na minha adolescência, nos problemas que eu vivi na minha adolescência também, outras questões pessoais, né, na minha vida adulta. Nunca deixei de rezar o terço. Nos meus piores sofrimentos, ou eu montava um altar no lugar onde me trazia sofrimento e rezava, né? Ou eu sei que eu estava sempre ligada a Nossa Senhora, ainda que eu ainda não tivesse me encontrado na fé. Então eu dou esse testemunho porque na verdade Nossa Senhora quis me levar a Cristo o tempo inteiro, né? E eu vejo isso pela conversão recente que eu tive, quando ano passado um fato da minha história acabou modificando toda a minha maneira de pensar, sobre as decisões que eu vinha tomando na minha vida. E eu comecei a acreditar firmemente que as coisas precisavam mudar na minha vida. Mas não sabia, sabe quando você sabe que precisa mudar alguma coisa, mas você não tem exatamente a dimensão daquilo. Aí você vai pedindo inspiração para Deus, né? Vai buscando participar da vida da igreja, e nisso eu me engajei na comunicação aqui da Capelania Militar de Resende. E comecei a minha trajetória de oração, muita oração. Em junho
eu fiz uma confissão muito forte na igreja de Nossa Senhora das Luzes, lá em Vila Isabel, minha irmã mora ali perto. E o padre ungiu minha cabeça e falou: coloque toda a sua vida dentro do coração de Jesus. E assim eu fiz, coloquei e me pus em oração, principalmente o ofício da Imaculada Conceição todos os dias e o terço todos os dias, né? A oração do terço é a oração em que a gente medita os mistérios da nossa salvação, da encarnação de Cristo, do seu sofrimento, sua ressurreição e todos os atos que trouxeram luz para a nossa vida, né? Nos mistérios luminosos. Então, o terço é uma oração em que Cristo é o centro e não Nossa Senhora. Então, o ofício da Imaculada Conceição, eu me lembro que meu pai tinha, ele tá até bem velhinho, e eu achei ele, eu falei, eu preciso rezar o ofício, ter esse hábito de rezar o ofício todo dia. E nisso foram vindo as inspirações, né? Eu sempre fui uma observadora das palavras do padre Paulo Ricardo, e me lembro que ano passado, que foi quando, junho, que eu falei do Dia do Sagrado Coração de Jesus, que eu me confessei, foi do ano passado. E aí, daí em diante, foi assim, porque a nossa conversão, ela acontece, assim, a visão, ela acontece de uma hora para outra, mas a conversão, Deus vai colocando as coisas aos poucos, assim, como se fossem etapas que tivessem que ser fechadas aos poucos e outras vão se abrindo. E exatamente assim eu senti na minha vida. Tudo começou com essa devoção à Nossa Senhora e eu comecei a ver qual era o caminho que Deus, que Cristo tinha preparado para a minha vida. E eu confesso que eu estou continuo buscando Ele até o momento. Óbvio que com muito mais desenvolvimento do que eu tive durante toda a minha história passada, né? Esse ano foi mais intenso do que todos os meus anos passados, justamente pelas mudanças que eu abri o meu coração para que Deus viesse fazer. Então, a partir desses vídeos do Padre Paulo Ricardo, eu comecei a escutar os vídeos, né? Porque ele estava falando sobre o Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Maria de Montfort, cujo dia a gente comemorou agora no dia 28 de abril. E nesse tratado ele falava, né, dessa devoção à Nossa Senhora, e como eu sempre fui uma boa ouvinte de tudo que falasse a respeito da minha mãe, eu ouvi com muita atenção aquilo, mas eu não conhecia ainda o tratado. E eis que meu irmão, que sempre foi um conselheiro espiritual muito vigoroso meu, ele também é oficial do Exército, um menino muito bom, e ele me mandou pelo correio, sem saber que eu estava, né, assistindo esses vídeos, ele me mandou: tá aqui o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Aí eu falei assim, ó, não brinca comigo, hein, Deus, que tudo que diz respeito a Nossa Senhora, eu pego e abraço, né, eu fico encantada. Então eu comecei a ler o tratado, eu falei, eu preciso me consagrar a Nossa Senhora. Eu preciso fazer isso na minha vida. E assim foi feito, né, os consagrados, eles têm uma, que São Luís chama de cadeiazinha. Normalmente é um material mais simples, esse aqui é aço, né? É um material simples, mas tem que ser resistente. É como se nós fôssemos escravos de Jesus, né? Através das mãos de Nossa Senhora, que nos trouxe Jesus para a humanidade e nos leva até Jesus para a vida eterna. É essa a função de Maria, né? Ela nos recicla. Ela reciclou a Eva, ela não vai reciclar a gente. Então, assim, aí eu fiz essa consagração final do ano, falei assim, eu vou ter que fazer de qualquer jeito, e refiz ela mais meditada início desse ano. E aí tudo começou a acontecer, muita coisa. Esse canal é fruto dessa experiência, desse momento. Então eu tô aqui partilhando de forma muito sucinta, óbvio, sem me expor demais, né? Porque eu acho que também isso não interessa a experiência que a gente passa de crescimento. Eu compartilhei isso com vocês, que a conversão é uma coisa diária. Isso não é um chavão, ela realmente acontece no nosso dia a dia com os problemas e as provações que a gente vai enfrentando. E nós temos muitos amigos, nós nunca estamos sós, e nossa grande parceira é Nossa Senhora. Então eu queria esse mês abordar alguns desses assuntos, mas eu queria começar aqui lendo o capítulo 1 desse tratado. Ele diz umas coisas muito fortes, assim. São Luís Maria de Montfort, ele nos alerta, né, para uma fé morna, que Maria nos reacende. Justamente eu me identifiquei porque isso aconteceu na minha vida. Ele diz assim: confesso com toda a igreja que Maria é uma pura criatura saída das mãos do Altíssimo. Comparada, portanto, à majestade infinita, ela é menos que um átomo. É antes de um nada,
pois que só Ele é aquele que é. E, por conseguinte, este grande Senhor, sempre independente, bastante-se a si mesmo, não tem nem teve jamais necessidade da Santíssima Virgem para a realização de suas vontades e manifestação de sua glória. Basta-lhe querer para tudo fazer. Digo, entretanto, que, supostas as coisas como são, já que Deus quis começar e acabar suas maiores obras por meio da Santíssima Virgem, depois que a formou, é de crer que não mudará de conduta nos séculos dos séculos, pois é Deus, imutável em sua conduta, em seus sentimentos. Porque o mundo era indigno de Santo Agostinho de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai. Ele o deu a Maria a fim de que o mundo o recebesse por meio dela. Eu vou pensar, tá? Isso não é um texto corrente, eu estou pensando algumas coisas que eu marquei. Deus Espírito Santo formou Jesus Cristo em Maria, mas só depois de lhe ter pedido consentimento por intermédio de um dos primeiros ministros da corte celestial, né? Deus Filho desceu ao seio virginal, qual novo Adão no paraíso terrestre. Então Maria é o paraíso terrestre em que Cristo, novo Adão, vem habitar em primeiro lugar. Para aí ter suas complacências e operar em segredo maravilhas de graça. Deus, feito homem, encontrou sua liberdade em se ver aprisionado no seio da Virgem Mãe. Patenteou sua força em se deixar levar por esta Virgem Santa. Achou sua glória de seu Pai, escondendo seus esplendores a todas as criaturas deste mundo, para revelá-la somente a Maria. Glorificou sua independência e majestade, dependendo desta Virgem amável. Em sua conceição, em seu nascimento, em sua apresentação no tempo, em seus 30 anos de vida oculta até a morte, a que ela devia assistir, para fazerem ambos o mesmo sacrifício e para que ele fosse imolado ao Pai Eterno com o consentimento de sua mãe, como outrora Isaque com o consentimento de Abraão à vontade de Deus. Foi ela quem o amamentou, nutriu, sustentou, criou e sacrificou por nós. Jesus Cristo deu mais glória a Deus, submetendo-se a Maria durante 30 anos, do que se tivesse convertido toda a terra pela realização dos mais estupendos milagres. Ó, quão altamente glorificamos a Deus, quando para lhe agradar, nos submetemos a Maria, a exemplo de Jesus Cristo, nosso único modelo. Ou seja, o nosso único modelo nos leva a submeter, né, a tão amorosa mãe. Foi por Maria que ele quis começar seus milagres. Pela palavra de Maria ele santificou São João no seio de Santa Isabel. Assim que as palavras brotaram dos lábios de Maria, João ficou santificado, e foi este seu primeiro e maior milagre de graça. Ele começou e continuou seus milagres por Maria, e por Maria os continuará até o fim dos séculos. É com ela, nela e dela que ele produziu sua obra-prima, um Deus feito homem, e que produz todos os dias até o fim do mundo os predestinados e os membros desse chefe adorável. Deus Pai ajuntou todas as águas e denominou-as mar, reuniu todas as graças e chamou-as Maria. Por que ele reuniu todas as graças? Porque as graças estão reunidas no seu ventre, e as graças são a própria vida de Cristo para nós. Deus Filho comunicou sua mãe tudo que adquiriu por sua vida e morte, seus méritos infinitos, suas virtudes admiráveis, fê-la tesoureira de tudo que seu pai lhe deu em herança. É por ela que ele aplica seus méritos aos membros do corpo místico, que comunica suas virtudes, distribui suas graças. É ela o canal misterioso, o aqueduto, pelo qual passam abundantemente e docemente suas misericórdias. Deus Espírito Santo comunicou a Maria, sua fiel esposa, seus dons inefáveis, escolhendo-a para dispensadora de tudo que ele possui. Deste modo, ela distribui seus dons e suas graças a quem quer, quanto quer, como quer e quando quer. E dom nenhum é concedido aos homens que não passem por suas mãos virginais. Pois que a graça aperfeiçoa a natureza e a glória aperfeiçoa a graça, é certo que nosso Senhor continua a ser, no céu, tão filho de Maria como foi na terra. Por conseguinte, ele conserva a submissão e obediência do mais perfeito dos filhos para com sua mãe.
Maria está infinitamente debaixo de seu Filho, que é Deus, e, portanto, não lhe dá ordens como uma mãe terrestre a dar a seu filho. Maria, porque está toda transformada em Deus pela graça e pela glória, que em Deus transforma todos os santos. Não pede, não quer, não faz a menor coisa contrário à eterna e imutável vontade de Deus. Ele não resiste nunca às súplicas de sua mãe, porque ela é sempre humilde e conformada à vontade divina. Ou seja, esse poder que a gente proclama que existe em Nossa Senhora, não é porque Nossa Senhora é um poder em si, é porque ela é submissa à vontade de Deus, porque ela é humilde, porque ela é silêncio, ela não aparece, porque ela se anula pelo seu filho. Qual mãe conseguiria ver o filho morrendo ali na sua frente e não dizer por quê? Por que isso com meu filho? Porque o Senhor é todo poderoso, poderia ter modificado isso? Não, ela silencia, permite a imolação do seu filho, assim como Abraão permitiu, né, que Isaac fosse colocado naquela situação, mas confiou, teve fé, confiou que Deus ia tirar ele daquela situação. Maria, sabendo, né, toda conformada e repleta de uma graça que a gente desconhece. O que é ser repleto de graça, né? Quando o anjo saudou Maria, ave cheia de graça, a gente desconhece o que é isso, mas por ela ter essa graça, é que ela tinha a plena, né, a plena consciência da dimensão do que Deus estava projetando ali naquela cruz para nós. E então, por isso que quando a gente venera Jesus crucificado, a gente olha também para Maria, né? A gente vê ela como uma corredentora nossa. Então, eu só queria chamar a atenção para uma coisa que São Luís fala aqui no final não, no início do livro, na página 50, que ele diz que como ela é a nova Eva, tanto que Jesus chama ela 2 vezes de mulher, né? Mulher é Eva. Ele diz assim, que ela só dá entrada àqueles que lhe apraz deixar entrar, torná-los santos. Ele está falando aqui dessa consagração da verdadeira devoção, que muitos vão ler isso, mas não vão se consagrar. Ele diz assim, isso aconteceria particularmente no fim do mundo e em breve, porque o Altíssimo e sua mãe devem suscitar grandes santos, de uma santidade tal que sobrepujarão a maior parte dos santos, como os cedros do Líbano se avantajam às pequenas árvores em redor, segundo revelação feita a uma santa alma. Estas grandes almas, cheias de graça e de zelo, serão escolhidas em contraposição aos inimigos de Deus, a borbulhar em todos os cantos, e elas serão especialmente devotas à Santíssima Virgem, esclarecidas por sua luz, alimentadas de seu leite, conduzidas por seu espírito, sustentadas por seu braço e guardadas sob sua proteção de tal modo que combaterão como uma das mãos e edificarão com a outra. Com a direita combaterão, derrubarão e esmagarão os hereges com suas heresias, os cismáticos com seus cismas, os idólatras com suas idolatrias e os ímpios com suas impiedades. E com a esquerda edificarão o templo do verdadeiro Salomão e a cidade mística de Deus, isto é, a Santíssima Virgem, que os santos padres chamam o templo de Salomão e a cidade de Deus. Por suas palavras e por seus exemplos, arrastarão todo mundo à verdadeira devoção, e isso lhes há de atrair inimigos sem conta, mas também vitórias inumeráveis e glória para o único Deus. É o que Deus revelou a São Vicente Ferrer, grande apóstolo do seu século e que se encontra assinalado em uma de suas obras. Então, eu vou terminando por aqui esse vídeo para não ficar muito longo. Na próxima a gente vai falar da encíclica de João Paulo II, a Redentoris Mater, e que Dom Estevão aborda na revista Pergunte e Responderemos, de número 302, em 1987, que era um ano mariano. Eu deixo aqui essa mensagem para vocês de que não tenham medo de venerar, não adorar, né? Não há uma confusão entre venerar e adorar. Adorar só a Deus. Nós veneramos, nós temos um profundo respeito, um coração cheio de gratidão, e é óbvio que nós acreditamos que Maria tem uma missão muito especial no fim dos tempos, e a ela nos unimos nessa luta e nesse combate. Salve Maria, um feliz mês de maio para vocês. Vamos estudando.